Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elô Compasso e estou aqui para dar continuidade no livro As Cartas de Cristo. Nós estamos na carta 2 e agora nós vamos para o momento em que Jesus irá para o porto da cidade para fazer as suas curas. Quando acordei na manhã seguinte, senti a felicidade viva em mim, com a expectativa das coisas maravilhosas que estavam por vir. Depois de tomar o desjejum, saí com Zedequias para o porto da cidade, com meu coração iluminado de amor por todos os que passavam por mim. Eu os cumprimentava calorosamente, dizendo a eles que tinha boas novas, entre aspas, para todos aqueles que quisessem escutá-las. Quando chegamos ao dique, encontrei homens, mulheres e crianças sentados no chão, esperando por minha chegada. Alguns estenderam suas mãos, implorando. Pareciam muito mal. Outros haviam sido mutilados e muitos outros estavam cobertos de feridas. Meu coração ainda sofria por seu estado lastimável, mas agora também podia alegrar-me, porque sabia que não era a vontade do Pai, entre aspas, que eles estivessem assim. Pelo contrário, o próprio Pai, entre aspas, era toda a cura, toda a saúde e todo o bem-estar. Eu tinha provado isso na noite anterior e na minha casa. Estava exultante por ser capaz de demonstrar essa verdade maravilhosa para a multidão que agora se reunia em torno de mim. Um rosto velho e triste chamou minha atenção. Uma mulher magra, enrugada e curvada. Fui até ela e me ajoelhei ao seu lado, pondo minhas mãos sobre sua cabeça. Imediatamente senti o fluxo do poder do Pai, entre aspas, vibrando pelas minhas mãos em sua cabeça, até que seu corpo inteiro sacudiu com a força vital, energizando seus membros. As pessoas, ao verem isso, ficaram atônitas, perguntando o que eu poderia estar fazendo com ela. Mas outros aclamaram suas objeções. Gradualmente, seus membros começaram a soltar-se, a alongar-se e a endireitar-se. Seu rosto tornou-se vivo pela alegria de voltar a sentir sua força. Ajudei-a a se levantar, então ficou de pé por si mesma com todo orgulho. Ela estava tão tomada pela felicidade que começou a chorar. Depois riu e dançou, chamando as pessoas. Louvado seja Deus, entre aspas, dizia ela. Louvado seja Deus. E os outros que ali estavam repetiam o refrão. Todos estavam profundamente comovidos com o que havia visto. A aglomeração de pessoas apertando-se contra mim foi tão grande que Zedequias ofereceu-se para controlá-la. De forma organizada e ajudado por outros dos espectadores ansiosos, dirigiu ordenadamente os doentes para mim, para que eu pudesse atendê-los, segundo suas necessidades mais profundas. No final, senti-me cansado. Meu anfitrião convidou-me a voltar para casa e jantar. Despediu aqueles a quem eu não tinha sido capaz de curar por falta de tempo. Assegurou a eles que eu retornaria no dia seguinte. Foi uma noite festiva, tanta coisa para falar, tanto para celebrar, tanto para ensinar, tanto para aprender. Todos certamente reconheciam naquilo a boa nova, entre aspas. Eu sabia que havia sido aceito por muitos por dizer a verdade do que havia visto no deserto.
E assim continuou por muitos dias. As pessoas vinham de longe para ver-me. Zedequias e outros amigos seus me ajudaram a controlar a multidão para que eu pudesse curar e ensinar. O povo ouvia com prazer. Eles falavam entre si sobre o Pai, entre aspas, e estavam ansiosos para aprender mais a respeito das correntes e ataduras, entre aspas, que confinavam as pessoas na miséria. A aglomeração de pessoas tornou-se tão grande que eu logo percebi que precisava achar meus próprios ajudantes em quem eu pudesse confiar para me auxiliar. Já era hora de Zedequias voltar a conduzir o seu negócio de couro, que ele vinha deixando de lado. Fui embora para as montanhas para rezar a respeito da escolha dos discípulos, entre aspas. Quando veio a mim a convicção de que eu seria guiado para fazer a escolha, retornei a Cafarnaum. Senti um forte impulso para descer pela beira do porto e falar com alguns homens que eu tinha visto escutarem meus ensinamentos com muita atenção. Queria saber se eles deixariam suas redes de pesca para juntar-se a mim. Quando chamei Simão, André, Tiago e João, vieram imediatamente, felizes em poder ajudar no meu trabalho de cura e ensinamentos. Outros também se juntaram a mim, assim que comecei meu trabalho entre as pessoas. Deixei meu anfitrião à casa de Zedequias, que me assegurou entusiasmado que eu poderia retornar a qualquer momento. E foi assim que comecei a minha missão como mestre e curador peregrino, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias. Antes de partir, reuni os jovens que tinham aceito com alegria me ajudar. Escutariam meus ensinamentos e ficariam perplexos pelo muito que eu tinha a dizer. Era vital que explicasse a eles primeiro o fundamento de tudo o que havia sido revelado a mim no deserto. Disse que, apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas. E foi minha compaixão que me afastou de Deus, entre aspas, ensinado pelos rabinos. Quando falei da minha total rejeição de um Jeová punitivo, pude ver a dúvida e o choque em seus rostos. Por um tempo considerável, expliquei que eu questionava como era possível falar de um Deus bom, entre aspas, quando crianças inocentes suportavam tanto sofrimento. Enquanto falava, via como seus rostos iam relaxando aos poucos. Continuei dando voz às minhas dúvidas e raivas de antigamente, até que vi suas expressões mudarem para a aceitação e em seguida para a concordância completa. Descobri que havia expressado suas próprias dúvidas e perguntas, as quais nunca antes tinha tido coragem de admitir. Enquanto falávamos, pude sentir seu alívio de que já não estavam mais sós em suas resistências secretas com relação aos ensinamentos dos rabinos. Disse que chegou um momento em que comecei a perceber mais claramente que estava desperdiçando a minha vida. Queria mudar e sentir fortemente que deveria ir até João Batista como ponto de partida para começar uma nova forma de vida. Descrevi o que aconteceu durante o batismo e minhas 6 semanas no deserto. Expliquei que todos os meus pensamentos, crenças, atitudes, arrogância e rebeldia prévia foram paulatinamente limpos da minha consciência, enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostraram a realidade, entre aspas, que eu agora chamava de Pai, entre aspas. Expliquei que a natureza do Pai, entre aspas, e que esta natureza divina, entre aspas, era constituída também da vontade divina. Disse que era o próprio homem que, em seu íntimo, se afastava do Pai,
entre aspas, por seu pensamento errôneo e comportamento equivocado, e que somente o homem, primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental e emocional, poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai, entre aspas. Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai, entre aspas, seria liberada dentro da mente, coração, corpo, alma, no ambiente e nas experiências da pessoa. Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus, governado pelo Pai, entre aspas, e o reino dos céus se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. Ela atingiria então o propósito da sua existência. Enquanto conversava com meus discípulos, via suas reações refletidas em seus rostos. Toda dúvida havia desaparecido. Havia agora um resplandecer de luz, de compreensão e alegria. Esses jovens tornaram-se fiéis, entusiastas e exclamaram: "Essas sim são boas novas", entre aspas. Entretanto, após a aceitação de tudo o que eu dissera, houve momentos em que se perguntavam se seria verdade tudo aquilo que eu havia dito. Entendi aquilo. Dispor-se a desfazer-se da imagem do Jeová, entre aspas, tão profundamente gravada em suas mentes, requeriria uma grande dose de coragem. Havia momentos em que falavam entre si e questionavam quem era esse homem que pretendia tais maravilhas. E se viessem comigo, e afinal eu fosse realmente um mensageiro de Satanás? Eles seriam severamente castigados por Jeová. Eles tinham muito a perder. Sua posição na sociedade como jovens, homens sóbrios e trabalhadores, sua reputação como comerciantes e artesãos, a perda de suas rendas e o maior obstáculo de todos, a provável ira e rejeição de suas famílias. O que eles receberiam em troca? Disse então que eu não podia fazer nenhuma promessa terrena por sua ajuda na propagação do evangelho da Boa Nova, entre aspas. Eu não tinha dúvida alguma de que, onde quer que fôssemos, receberíamos alimento e refúgio e que seríamos muito bem acolhidos pelas pessoas. Somente poderia prometer a verdade de que o Pai, entre aspas, conhecia suas necessidades e que elas seriam satisfeitas e que os manteria com saúde. Poderia também prometer que, se eles se voltassem para o Pai, entre aspas, e confiassem no Pai, entre aspas, a cada passo do caminho seriam tão felizes como nunca haviam sido antes. Experimentariam o reino dos céus por eles mesmos, na medida em que deixassem de lado as exigências do eu, entre aspas, e se pusessem a serviço dos outros. Seriam testemunhas de curas e essas aumentariam a sua fé e daria a eles coragem para suportar quaisquer incômodos da jornada. E assim começamos nossa missão para espalhar a boa nova, tudo maiúsculo entre aspas, do Evangelho do Reino, entre aspas e tudo maiúsculo. Enviei na minha frente esses jovens para as cidades que iríamos visitar. Ao chegarem, diziam às pessoas da cidade que se juntassem para escutar a boa nova do reino dos céus, entre aspas. As pessoas ficavam surpresas e queriam saber mais, mas os discípulos pediam para que fossem buscar seus amigos e vizinhos. Todos ficariam sabendo do que se tratava quando Jesus chegasse, entre aspas, e também haveria curas de seus doentes. Excitados, muitos corriam para ajudar a difundir a boa nova, entre aspas, e logo estavam reunidos, formando uma grande multidão. Eu que havia me rebelado
apaixonadamente contra as pregações religiosas que ameaçavam os pecadores com violência, castigos e condenações, agora caminhava com alegria para ir ao encontro dessas multidões. Eu tinha minha boa nova, entre aspas, para compartilhar com eles e iluminar o seu dia, além de curar suas doenças e aflições, para encher de alegria suas vidas. Antes, eu circulava entre as pessoas egoisticamente e com as mãos vazias, aceitando sua boa vontade e às vezes generosidade com pouca gratidão. Agora eu vinha com uma abundância de possibilidades vivificantes para todos aqueles que estavam dispostos a ouvir minhas palavras e tomar medidas para melhorar a sua qualidade de vida. Quero que você, que está lendo essas páginas, compreenda plenamente minha posição naquele tempo, meu estado de consciência depois da minha iluminação no deserto e a pessoa que eu apresentava aos meus conterrâneos como Jesus, entre aspas. Eram feitas tantas conjecturas a meu respeito que devo contar a verdade a vocês. Nasci para ter um bom físico quando amadurecesse, fortes traços aquilinos, uma inteligência notável e uma facilidade para a mímica e o riso. Mas, como muitos de vocês hoje, não cuidei dos meus talentos terrenos. Na hora de ir para o deserto, meu rosto e minhas maneiras eram o que se poderia descrever como baixo, entre aspas, do que deveriam ser. Embora eu tivesse começado a examinar-me e a rebelar-me contra o que havia me tornado, meu intelecto tinha sofrido pelo mau uso que eu fizera dele, constantemente me envolvendo em discussões e discordâncias sobre religião e cedendo a discursos irreverentes. Eu fazia as pessoas rirem. Eu era amado pelos homens e mulheres com quem me misturava, mas eles certamente não me respeitavam. Por isso, o espanto daqueles que me conheciam quando falei na sinagoga em Nazaré. Enquanto minha mãe cuidou de minha saúde, eu fiz poderoso uso do conhecimento e da iluminação que me foram dados no deserto. Isso me fez voltar a ser o homem que estava destinado a ser. Quando comecei minha missão, estava inteiramente consciente de que eu era o único com o supremo conhecimento dos segredos da criação e da existência em si. Portanto, podia dizer com perfeita confiança: ninguém além de mim viu, entre aspas, o Pai, entre aspas. Eu sabia que tudo em que os homens sinceramente acreditavam era falso, irreal. Sabia que eu havia sido especialmente moldado e projetado pelo Pai, entre aspas, para essa missão. Eu havia sido abençoado abundantemente com a energia física, a vitalidade para falar e a capacidade de conceber parábolas significativas para transmitir a mensagem com sucesso e de uma forma que nunca seria esquecida. Além disso, eu compreendia aos meus companheiros muito bem, devido à longa associação que tinha com eles. Conhecia suas esperanças mais profundas, seus medos mais desesperados, sabia o que fazia rir e o que os induzia a zombar e a escarnecer dos ricos e pretensiosos. Sabia também a que ponto os velhos e jovens sofriam silenciosamente e corajosamente. Experimentava profunda compaixão pela população que vivia com medo, suportando o chicote verbal dos fariseus e se inclinando diante das leis fiscais dos romanos. Sabia como seu orgulhoso espírito judeu havia sido ferido pelos gentios conquistadores, a quem foram obrigados a honrar com cumprimentos verbais, de mão e de joelho, mas a quem desprezavam por trás das portas fechadas. Conhecia e compreendia completamente a vida e o pensamento do povo.
Eu já havia pensado seus pensamentos, sentido seus ressentimentos, sofrido suas ansiedades em tempos de privações e me sentido impotente nas garras do governo romano. E agora eu sabia que nada desse sofrimento era realmente necessário. Conhecendo como eu conhecia a realidade da existência, a realidade do Deus, entre aspas, universal, eu poderia claramente perceber a insensatez das autoridades judias que impunham sobre a população uma penosa forma de vida que era completamente errônea e em tal contradição com a verdade do ser. Essa situação me causava profunda irritação. Em consequência, sabia que havia sido perfeitamente moldado e afinado para tornar-me instrumento purificado da ação divina na Palestina, dirigido por minha paixão pela verdade, tudo maiúsculo, e compaixão pelo próximo. Por isso, eu me chamei Filho do Homem, entre aspas, porque sabia exatamente o que a humanidade enfrentava em sua vida cotidiana. Além disso, eu tinha plena confiança de que poderia alcançar meu objetivo de levar a verdade às pessoas e assim ser instrumento de mudança na qualidade de suas vidas. Por esse motivo, ainda que eu soubesse desde o início da minha missão que haveria um preço a pagar por tudo o que me propus a fazer, virar de ponta cabeça e pelo avesso o mundo conhecido dos judeus, estava preparado para enfrentar e passar por isso. Não poderia escapar porque amava as pessoas com o amor, tudo maiúsculo, do Pai, entre aspas, que fluía do meu coração e ser. Pois o Pai, entre aspas, amor, tudo maiúsculo, é a essência do dar, tudo maiúsculo, dando-se ele mesmo no ser e existência visíveis, no crescimento, proteção, nutrição, cura e satisfação de todas as necessidades da criação tornada visível. Eu sabia que era o presente da salvação do Pai, entre aspas, para as pessoas, para o mundo, e não, tudo maiúsculo, como eles supuseram e ensinaram durante séculos, a salvação do castigo imposto aos pecadores, entre aspas, por um Deus irado, mas, tudo maiúsculo, para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos do pensamento errôneo, pensamento esse que criou seus infortúnios, pobreza, doença e miséria. Porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes judeus. Estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto, entre aspas, no deserto. Conhecia com todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota da minha capacidade para fazê-lo. Agora tem um trechinho que está separado com 2 raminhos e ele está todo maiúsculo. Essa é a verdade sobre a minha crucificação. E todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes da prática judíaca de oferecer sacrifício no templo. Eu vou parando por aqui porque são muitas reflexões, né, que esse livro traz para as nossas vidas. Então é bom a gente dar uma refletida, uma meditada sobre tudo que está sendo lido aqui nesse livro, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando da leitura das cartas de Cristo. E eu te peço agora para dar um like nesse vídeo, porque isso ajuda demais ao canal a crescer, a se expandir, a chegar para outras pessoas. E que esses ensinamentos dessas cartas também cheguem para quem estiver com o coração aberto para ouvi-las. Então é isso. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Eu sou um outro você.